24, do versículo 13 ao versículo 35. Lucas 24, do versículo 13 ao versículo 35. Essa passagem fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. Após a ressurreição de Jesus, eles desiludidos, entristecidos, e o Senhor foi ter um encontro com eles. Verso 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, perguntando-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e pareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho, e com Jesus fora reconhecido por ele quando partia o pão. Senhor, eis aqui a tua palavra. Palavra viva, palavra eficaz, palavra do Senhor, e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Tua palavra nos diz, ó Deus, que ela não volta vazia. A palavra que sai da boca do Senhor, que é enviada pelo Senhor, ela antes faz e cumpre o teu propósito. Nós pedimos que nessa noite o Senhor cumpra o teu propósito, Senhor, através da tua palavra. Tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, fazer gerar vida em nós, porque a tua palavra é viva e nós queremos que o nosso coração arda, Senhor, enquanto ouvimos a tua palavra, que os nossos corações estejam ardendo diante do Senhor por receber a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa ministração é aprendendo
no caminho. Dizer que não é fácil, mas na nossa caminhada cristã, na nossa vida, tudo tem um início, um meio e um fim. E falar de caminho, falar de aprender no caminho, é que nós precisamos aprender todos os dias da nossa vida enquanto nós estamos na caminhada. Nós já demos início, nós já demos um passo na direção do Senhor na nossa caminhada. Temos também um lugar para chegar, existe um céu preparado para nós. Mas enquanto o Senhor não nos chama, nós temos ainda uma caminhada a fazer. E nós vemos aqui 2 discípulos de Jesus. Não eram os que faziam parte dos 12, mas eram discípulos também, que depois da crucificação de Jesus, eles deveriam ficar todos em Jerusalém. Ficou ali um lugar muito perigoso, ficou um lugar de muita tristeza, um lugar de morte. E os discípulos, eles ficaram escondidos em um lugar, aguardando a promessa que Jesus havia feito, que ele morreria, mas que ao 3º dia ele ia ressuscitar. Enquanto isso, os discípulos e mais as mulheres ficaram ali aguardando Jesus. Mas 2 deles, desiludidos, 2 deles entristecidos, para eles, aquele dia ainda era o dia da crucificação. No coração deles, eles não conseguiram avançar. Eles não conseguiram dar um passo em saber que aconteceu na sexta-feira a crucificação, já havia passado o sábado, já estava no domingo da ressurreição, mas eles não conseguiram se desprender da sexta-feira da crucificação. Isso traz para mim e traz para você um exemplo de que muitas das vezes na nossa vida acontece assim, nós não conseguimos sair do lugar da dor. Às vezes acontece alguma coisa conosco, alguém nos fere, às vezes alguém até nos crucifica, e nós não conseguimos sair daquele lugar. E ficamos ali lamentando, ficamos ali entristecidos. Ah, porque eu não merecia passar por isso. Ah, por que fulano fez isso? Ah, e fica ali só lamuriando, só questionando, só entristecido e adoecendo cada dia mais. Mas nesta noite o Senhor nos convida a nós nos transpormos da sexta-feira da crucificação para o domingo da ressurreição, porque no 3º dia ele ressuscitou. No 3º dia ele viveu novamente e ele pôde ter a experiência de poder estar novamente com os seus discípulos, de poder encontrar com eles. O que nós aprendemos com esta palavra é que nós precisamos sair do lugar da dor. Precisamos aprender a sair do lugar da dor. E isso foi muito importante para Jesus, porque Jesus, quando ressuscitou, esses 2 discípulos, eles estavam entristecidos e eles não ficaram em Jerusalém. Eles já estavam no caminho, no entanto, eles decidiram sair do caminho certo. Eles decidiram sair do lugar onde eles deveriam de estar. O lugar de estar era Jerusalém. Mas eles decidiram ir para casa, voltar para casa. Uma lição que nós aprendemos: não devemos tomar decisões quando nós estivermos em crise. No momento da crise, no momento da dor, não é hora de tomar decisão nenhuma. É necessário deixar passar, porque a tendência do nosso coração, que é enganoso, é nos levar para o lugar que não é o centro da vontade de Deus. É nos levar para aquele lugar que nós achamos que nós vamos conseguir romper. É nos levar para o lugar onde a tristeza, a mágoa, a decepção, a frustração vai continuar nos acompanhando. Porque o coração deles simplesmente deixou de acreditar. Mas nessa noite o Senhor nos chama a um lugar de nós voltarmos a acreditar, se nós estamos desacreditados. Eu tenho certeza, se nós formos conversar com um por um, cada um tem uma história a contar. Cada um tem algo a falar, cada um tem uma luta para dizer que está passando. Isso é natural da vida, isso é normal, nós não gostamos, não. É muito ruim, mas nós passamos por lutas e aflições nessa vida, mas não podemos deixar que essas lutas, que
que esses problemas, que essas dificuldades sejam aquilo que vai definir a nossa história. Porque, às vezes, o que a gente vê que aconteceu com os discípulos foi isso. Eles decidiram voltar para casa, decidiram voltar para Emaús. Foram andar durante 11 quilômetros de um lugar para o outro, porque eles estavam decepcionados, porque eles ficaram entristecidos. Pronto, o nosso mestre morreu. Acabou tudo. Acabou a esperança. Acabou tudo, não tem mais solução. Nós esperávamos que ele fosse aquele que ia livrar o povo de Israel. Nós contávamos que ele seria um grande profeta, que ele seria aquele que traria a salvação do povo, e acabou. Quero dizer para você, meu querido, que naquela sexta-feira não acabou. Na sua sexta-feira não acabou. Não faça como esses 2 discípulos, que não falaram com ninguém, eles só ouviram. Mas a palavra nos fala que eles ficaram com o coração, com os olhos, né, tão tristes, tão desapontados, que eles não estavam conseguindo nem acreditar. Porque, olha, as mulheres foram no sepulcro, e elas falaram, olha, ele não está mais lá. O sepulcro está vazio. Os homens foram lá também e viram que ele não estava lá e disseram, ele está vivo, ele não está mais ali. Mas isso não foi suficiente para que eles acreditassem para além do que o coração deles estava dizendo. Não foi o suficiente para eles pararem e olhar, ver que existem outras expectativas. As expectativas deles estavam completamente frustradas. E conosco não acontece diferente. Muitas vezes nós estamos com as nossas expectativas completamente desiludidos, completamente entristecidos, e achamos que tudo acabou, e achamos que não vai acontecer, mas nós precisamos aprender a não tomar nenhuma decisão enquanto estamos no momento de crise. O Senhor nos chama, permaneçam em Jerusalém. Jerusalém é o lugar alto, Jerusalém é o lugar da proteção, Jerusalém é o lugar da promessa. Obrigada, filho. É o lugar do cumprimento da promessa. Havia uma promessa, e essa promessa iria se cumprir, e eles precisavam estar em Jerusalém para receber esta promessa. A pergunta é, aonde você está? Para onde você está indo? Qual tem sido a direção que você tem tomado na sua vida? Tem pensado em desistir? Tem pensado em parar? Tem pensado em tomar outro rumo, outra direção, que não seja a direção da presença de Jesus? Saiba que o Senhor não desiste de você. O Senhor não desiste até daqueles que estão desistindo dele. O Senhor não desiste daqueles que, por mais que seja difícil, mesmo que estejam tomando o caminho errado, o Senhor ainda investe o tempo, investe a vida para que possamos ter vida. Mesmo se estivermos trilhando em um caminho incerto, o Senhor vai ao nosso encontro. O que precisa é nós acreditarmos nisso. Porque, muitas das vezes, o que acontece é que nós acreditamos que acontece com todo mundo, menos comigo e menos com você. Senhor, eu vejo acontecendo na vida da irmã fulana, mas que a irmã fulana conseguiu isso, que o irmão fulano conseguiu. E você começa a entristecer o coração porque não alcançou os seus objetivos, porque não alcançou aquilo que o seu coração deseja, ou porque Deus não fez da maneira que você desejava que Deus fizesse. Porque isso acontece, tem coisas que a gente diz para nós mesmos, mas isso não deveria de estar acontecendo.
mas acontece para que nós tenhamos um crescimento. E o Senhor quer nos alcançar hoje, assim como Ele alcançou aqueles discípulos. Eles estavam ali, caminhando a 11 quilômetros, e eles conversavam, e eles falavam da decepção, eles falavam da tristeza. O que é que você tem falado no caminho? O que é que tem te levado para esse caminho? Porque foi a tristeza, foi a decepção, foi a frustração que levou os discípulos a ir para Emaús. Foi porque eles estavam decepcionados. Foi porque eles não viram a promessa se cumprindo, ou, na verdade, eles não acreditaram, até a fé deles foi abalada. E olha que eles já tinham visto Jesus fazer muitos milagres. Eles não conheciam como nós conhecemos, que é através da palavra. Eles conheciam de ver Jesus fazendo milagres, ressuscitando mortos, multiplicando pães e peixes, curando os enfermos. Eles viam Jesus fazer grandes milagres, mas mesmo assim, não foi o suficiente, porque o que os levou para o caminho de Emaús foi a decepção. O Senhor nos chama hoje, queridos, a avaliarmos o nosso coração, para vermos se não existe alguma coisa que está tentando nos tirar do caminho. O Senhor te convida hoje a fazer uma análise dentro de você, no seu coração, porque Ele não deseja que você saia do lugar aonde Ele tem te colocado. O desejo do coração de Deus não é que você saia do local, do lugar, aonde é o lugar que Jesus diz que existe uma promessa para se cumprir. Mas a verdade é que muitos têm tomado outros caminhos. Principalmente, podemos dizer que, para a nossa igreja, esse é um momento muito crucial que nós estamos vivendo. Para aqueles que são da cura, nós podemos estar, assim como aqueles discípulos, nós podemos permanecer em Jerusalém, porque nós acreditamos que essa igreja é a igreja do Senhor, e que Deus vai cumprir as suas promessas que Ele tem para essa igreja, que Ele vai cumprir o que Ele tem para a minha vida e para a sua vida aqui nesse lugar, porque Ele não mandou nós sairmos daqui. Nós precisamos tão somente obedecer à voz do Senhor. E não fazermos como muitos. Eu estou triste. Mas eu fiquei frustrado. Mas eu fiquei decepcionado. Mas porque não vai ser mais a pastora Érica, mas será um pastor o qual Deus vai colocar nesse lugar. Existe uma promessa para essa igreja. Ainda não é o fim. O fim será quando o Senhor nos levar para morar com Ele na glória. Esse será o fim. Mas não seja como os 2 discípulos que tomaram o caminho de Emaús. Seja como aqueles que ficaram. Não deixe que a decepção, não deixe que a tristeza, não deixe que, porque Deus não está fazendo do seu jeito, te afaste desse lugar, da onde o Senhor tem te colocado. E nós aprendemos também outra lição, que no caminho que nós precisamos aprender, nós nunca devemos abandonar o lugar aonde nós devemos aguardar o cumprimento da promessa. Nós precisamos aprender também, nós aprendemos isso no caminho, é que Jesus fez uma coisa linda. Quando Ele ressuscitou, Ele podia ter ido primeiro aonde estavam os 11 discípulos, aonde estava o povo lá reunido, lá em Jerusalém. Ele podia ter feito isso. Eu acho que a lógica, né? A lógica seria essa, Ele se apresentar para dizer que Ele já tinha ressuscitado, porque Ele já havia falado isso com as mulheres já sabiam, os homens já haviam ido lá, o anjo do Senhor já havia dito, porque estás procurando aquele que está vivo entre os mortos. Eles já haviam recebido essa palavra e o coração deles estava ansioso para saber se verdadeiramente tinha acontecido. Jesus poderia ter ido primeiramente a eles, mas não foi isso que Jesus fez. Jesus se atentou para aqueles que estavam desapontados, para aqueles que estavam entristecidos, para aqueles que estavam desamparados, desanimados, porque Jesus foi
e se encontrou com eles. Eles pensaram que eles fariam todo aquele trajeto sozinhos. Eles pensavam que eles iam lamuriando até em casa e falando, mas Jesus, Ele o grande profeta, e que nós esperávamos tanto dEle, crucificaram Ele, Ele morreu, e agora o que será de nós? Não temos mais esperança. E o Senhor é aquele que prioriza aqueles que não têm mais esperança. O Senhor é aquele que prioriza aqueles que estão desanimados, que estão cansados. Você só precisa permitir que o Senhor te encontre. Porque muitas das vezes nós fugimos de Jesus. Muitas das vezes nós nos escondemos dele, sabe, Carlão? Nós não queremos que ele não nos veja, que ele não nos encontre. Mas nós precisamos estar abertos, porque Jesus priorizou aqueles 2 discípulos, quando ele poderia priorizar a maioria. Mas ele priorizou a minoria. Sabe por quê? Porque era aquela minoria que precisava do afago dele. Era aquela minoria que precisava de que ele fosse ao encontro para fazer uma obra no coração deles, para mostrar para eles que havia algo que eles não estavam compreendendo, que eles não estavam entendendo. Embora já tinham ouvido, mas eles não estavam compreendendo, eles não estavam entendendo. Aí Jesus para diante deles e olha para eles e pergunta, o que vocês estão falando? E eles com o rosto entristecido, versículo 17, eles com o rosto entristecido, e fala para Jesus, você é o único que não sabe o que está acontecendo? Você é o único que não sabe que mataram Jesus, o profeta, poderoso em palavras, poderoso em obras. Você está alienado ao que está acontecendo em Jerusalém? Não é possível. E Jesus começa a falar com eles. Olha que interessante. E o que eu aprendo? Que Jesus não só vai encontrá-los, que Jesus não só desiste de encontrar aquele que está perdido, aquele que está desapontado, aquele que está entristecido, mas Jesus faz questão também de ouvir. Sim, Jesus faz questão de te ouvir. E sabe que muitas das vezes o não falar, o não compartilhar, o não abrir o coração, vai nos afastando do Senhor, vai nos tornando cada dia mais amargos, cada dia mais tristes, porque quanto mais nós falamos no problema, parece que os problemas eles vão aumentando. Quanto mais nós falamos de situações que são difíceis para nós vivermos, parece que vai aumentando cada vez mais a amargura dentro do nosso coração. E era assim que eles estavam, amargos, de tal maneira que mesmo Jesus falando com eles, mesmo ouvindo a voz de Jesus, que não era um estranho, eles já haviam estado com Jesus milésimas vezes. Eles já haviam ouvido Jesus falar muitas vezes. Mas eles não conseguiram ouvir a voz do Senhor, entender que era Jesus. E naquele momento que eles começam a falar, é expondo a dor, é expondo a decepção, é expondo a tristeza. Isso é ruim, pastora? Não, isso é bom. Eles fizeram a coisa certa. Porque Jesus fez questão de ouvi-los. E Jesus faz questão de te ouvir também. Aonde está a sua dor? Aonde é que está doendo? O que te frustrou? O que te entristeceu? O que tem abatido a sua alma? Fala para Ele. Porque Ele faz questão de estar com você, de não desistir de você, e faz questão de te ouvir. Mesmo que seja duro, mesmo que seja amargo, mesmo que seja doloroso, fale para Jesus. Não deixe Jesus passar de largo por você. Aproveite a oportunidade de falar com Ele. Mesmo eles não sabendo com quem eles estavam falando, mas eles começaram a falar. Eles começaram a contar. E todos nós precisamos de um lugar desse para falar. Todos nós precisamos de pessoas às quais nós possamos falar, porque isso faz bem para a alma. É lugar de cura,
É lugar de transformação. Eles não sabiam, mas naquele exato momento Jesus estava ali ministrando cura no coração deles. Naquele exato momento Jesus estava ali ouvindo, entendendo, dando atenção, dando amor, embora eles nem mereciam, porque eles tinham que estar em Jerusalém, mas eles estavam lá no caminho. Eles não mereciam. Mas Jesus, ele nos ama, apesar de nós. Mesmo sem merecer, nós cantamos isso daqui. E às vezes, nós precisamos trazer vida, a palavra do Senhor, em nossa vida. Nós precisamos pedir, Senhor, que essa palavra tenha vida em mim. Porque parece que isso acontece só com as outras pessoas. Porque parece que comigo não funciona. Parece que comigo só a tristeza me acompanha, só a decepção me acompanha. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que, assim como Jesus estava ministrando cura sobre a vida dos 2 discípulos, sem eles mesmos entenderem, o Senhor também está declarando cura sobre a sua vida nessa noite. Você que está em casa, receba a cura em nome de Jesus. O Senhor está ouvindo o seu clamor, o Senhor está ouvindo a sua voz, o Senhor está ouvindo o seu coração, o Senhor está ouvindo a sua necessidade, e a necessidade que eles tinham ali era de falar que eles estavam frustrados com Jesus. Que eles estavam tristes porque aconteceu e já era o 3º dia e ele tinha prometido que ia ressuscitar, mas eles não conseguiram ver que a ressurreição tinha chegado. Mas eu quero declarar que a ressurreição chegou. A ressurreição chegou. Saia do lugar de morte, saia do lugar do sacrifício, saia do lugar da dor e seja transportado para a ressurreição de Jesus, para o lugar de vida, e vida em abundância, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz, para nos dar vida e vida em abundância. Precisamos não nos esquecer disso, sabe, Wagner? A hora que a dor vier, a hora que estiver difícil demais, não se esqueça que Jesus não desiste de você, filho. Você pode ser a minoria, pode ser só você, mas o Senhor, ele vai ao seu encontro. E o Senhor, ele quer te ouvir. Então fale com ele, abra o seu coração, diga onde está doendo, diga qual foi a causa da decepção, a causa da tristeza, porque ele tem uma resposta para você. Ele tem cura para você. E eles seguiram e Jesus continuou caminhando com eles. Jesus ouviu o que eles tinham a dizer. E eles disseram, olha, as mulheres foram lá no sepulcro, encontraram o sepulcro vazio. Os homens também foram lá para ver e voltaram contando que tinham uma visão de anjos. E disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro. Encontraram tudo como exatamente as mulheres falaram. Eles tiveram 2 confirmações, mas não foi suficiente. Quantas confirmações você precisa? Deus já falou, e falou de novo, mas se mesmo assim você não consegue ouvir, o Senhor é aquele que com toda paciência diz assim: como vocês custam a entender, e como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Vocês haviam ouvido acerca disso, vocês sabiam que ia acontecer. Mas não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Não era isso que precisava acontecer? E ele começou a explicar para eles as Escrituras. Quantas vezes Deus não precisa ir trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança? E eu creio que foi isso que Jesus começou a fazer ali. Trazendo à memória dele parte das Escrituras que iam encontrar o coração deles, que ia tratar o coração deles, e que eles iam começar a entender e a interpretar, embora eles estavam com dificuldade, mas Jesus, com toda paciência. Eu quero te dar um conselho. Não desista antes de você entender o que Deus está te falando.
Não vá embora antes que o Senhor confirme no seu coração que é para você ir embora. Não desanime da sua caminhada e entenda que você é importante aqui. Porque Jesus está disposto a trazer sempre a palavra dele, a explanação das Escrituras, para dizer para mim e para dizer para você que ele conta comigo e que ele conta com você e que ele quer trazer aquilo que vai nos dar esperança. Ouça do Senhor aquilo que vai te dar esperança. E foi isso que começou Jesus falando com eles. Isso precisava acontecer. A morte precisava acontecer. Mas a ressurreição também era necessário acontecer. Mas mesmo assim, eles ainda não conseguiram entender, não conseguiram acreditar. Mas, quando chegou no final do caminho, em que eles já estavam chegando em casa, já era noite, a noite já estava chegando, o dia já estava se findando. E eles convidaram Jesus para ficar com eles. Tem um hino que fala, divino companheiro no caminho. É um hino antigo. Só quem é antigo, cabelinho branco, assim, igual a pastorinha, que lembra desse louvor. E esse louvor é um clamor dizendo, convidando Jesus, fica, Senhor, fica conosco. Não vai embora, mas fica conosco. E eles fizeram esse convite, mesmo sem saber que era Jesus. O Senhor pode colocar anjos na nossa vida, que nós não temos a menor noção que são anjos. Mas o Senhor coloca anjos, às vezes, na nossa vida, e que nós precisamos chamar para perto, convidar para estar perto, assim como eles convidaram Jesus. Talvez acreditando que Jesus era um santo homem de Deus. Só isso, porque falou das Escrituras, porque conhecia as Escrituras. E eles pediram a Jesus, Senhor, a noite já está chegando. Entra e fica conosco. Será que nós não estamos precisando fazer isso? Convidar Jesus. E nós não temos as escamas nos olhos como eles estavam. Nós sabemos que Jesus está conosco. Nós temos a certeza que Ele está do nosso lado. Nós só precisamos convidar Jesus. Porque são tantas coisas que nós fazemos na vida que nós nos esquecemos de convidá-lo, nos esquecemos de dar a Ele a primazia, nos esquecemos de dar a Ele o lugar de honra na nossa vida. Esquecemos de dizer para Jesus, Jesus, o Senhor é o centro dessa casa. O Senhor é o centro da minha vida, o Senhor é o centro da minha família. Eu não dou esse lugar para ninguém mais. O Senhor quer ter esse lugar na minha vida, na sua vida, na minha casa e na sua casa. Esse lugar onde Ele é o primeiro. Este lugar onde Ele é honrado. Neste lugar onde Ele é enaltecido. E nós não deixarmos Jesus passar de largo, mas dizermos, Senhor, fica conosco. Fica comigo, Jesus. Fica conosco, Jesus. E foi isso, Mary, que eles fizeram. Senhor, não vá, mas fica conosco. Uma coisa linda aconteceu nessa história. E se essa história terminasse assim, já seria lindo demais. Jesus entrou na casa deles. Jesus sentou-se à mesa com eles. Jesus recebeu o lugar de honra naquela mesa, mesmo como convidado, foi Jesus quem os serviu. Eu acho que Jesus não sabe fazer outra coisa a não ser servir. Aonde Jesus está, Ele quer servir. E nós precisamos aprender com Jesus a ter esse coração humilde, de servir uns aos outros. Jesus teve o privilégio de entrar. Jesus teve o privilégio de sentar-se à mesa e Jesus teve o privilégio de partir o pão. Foi nesta hora, no partir do pão, que as escamas dos olhos caíram e eles entenderam quem era que estava com eles.
Naquele momento, no partir do pão, os olhos deles se abriram. E Jesus, como sempre fez, serviu, foi um exemplo. E eles puderam reconhecer, porque da mesma forma que Jesus partia o pão para servir a ceia, foi exatamente isso. No partir do pão, eles reconheceram que aquele jeitinho era um jeitinho diferente, era um jeitinho específico, daquele que está ali sempre para servir, daquele que está ali para amar, daquele que estava ali para dizer: olha, sou eu. Jesus não disse em palavras, mas ele disse em atitude. Em atitude, Jesus disse: sou eu. Como exemplo. E eles ficaram assim, pasmos, né? E eles começaram a entender que no caminho, eles já estavam aprendendo alguma coisa. Eles começaram a pensar, eles voltaram lá no começo novamente de quando Jesus apareceu. Quando aquele homem aparece assim, e começa perguntando: o que é que vocês estão falando? Acerca de que vocês estão falando? E começa a conversar, começa a palestrar com eles. E eles começaram a pensar: mas meu Deus, não é que o nosso coração ardia? Não é que tinha uma coisa assim diferente acontecendo enquanto ele explicava as Escrituras? A Bíblia, ela é capaz de fazer arder os nossos corações. A Bíblia é capaz de fazer coisas irem acontecendo dentro de nós, a cura sendo ministrada dentro de nós. Eles estavam ali sendo curados e não perceberam, não sabia que ali começou um processo de cura. Se você precisa de cura hoje para as suas emoções, para a sua alma, porque era isso que eles precisavam, não era uma cura física. Eles precisavam de uma cura emocional. Precisavam da cura na alma e no espírito, porque eles deixaram de crer, eles não estavam acreditando. Eles não conseguiam acreditar que o milagre estava acontecendo, que Jesus já havia ressuscitado. Não conseguiram, mas naquele momento o Senhor estava ministrando. Mas eu quero te dizer uma coisa, foi no partir do pão que os olhos deles se abriram. A Bíblia é capaz de fazer arder o nosso coração, mas o abrir dos olhos é necessário a experiência da presença. A palavra faz arder o nosso coração, a palavra você consegue entender o que Jesus está te falando, você começa a analisar a sua vida: nossa, mas eu estou sentindo isso, nossa, parece que está falando comigo, parece que sabia, eu não contei nada, mas essa palavra está vindo assim, no meu coração, está falando ao meu coração. Mas saiba que o abrir dos olhos veio com a experiência da presença. Foi necessário a presença de Deus. E por isso que é necessário que nós possamos valorizar a presença. Quando nós começamos a adorar, quando nós começamos a clamar, quando nós começamos a falar, o Senhor nos dá o privilégio de podermos tocar a sua presença, sentir a sua presença. A presença faz com que as escamas dos nossos olhos caem, que os nossos olhos sejam abertos e nós possamos ver Jesus que está ali para nos salvar, para nos curar, para nos transformar. A experiência da presença. Quero te convidar a sair daqui hoje com a presença de Jesus. Obra linda o Senhor fez ali. Coisa maravilhosa o Senhor fez ali na vida daqueles dois. E interessante que podia terminar a história assim. Meu Deus, eles compreenderam. Meu Deus, eles entenderam que era Jesus. Eles viram ali, perceberam que era a presença do próprio Jesus que estava ali. A história já seria linda, já seria maravilhosa, mas a história não termina aí. A história termina quando eles entendem que tem uma missão. Não basta a palavra arder no coração. Não basta nós não sairmos do caminho, do lugar. Não basta nós termos os nossos olhos abertos para compreender, ver a presença.
reconhecer que é Jesus, reconhecer que Ele está vivo. Quando tudo isso acontece conosco, nós recebemos uma missão. Recebemos a missão de sermos uma comunidade viva. Recebemos a missão de sair daquele lugar, porque viver só essas experiências não é suficiente, isso não basta, mas a experiência com o Cristo ressuscitado, a experiência com o Senhor ressuscitado, exige de nós a formação de uma igreja viva, a formação de uma comunidade viva. Havia uma comunidade viva lá em Jerusalém, mas eles precisavam estar lá também. E o que acontece? Que os dois, que pela manhã saíram de Jerusalém, porque era um lugar de morte, porque era um lugar de decepção, porque era um lugar de frustração, eles saíram de lá pela manhã, à tarde eles voltaram para aquele mesmo lugar, voltaram para Jerusalém. Pastor, a situação mudou do lugar? Não, a situação do lugar não mudou. Jerusalém ainda era um lugar de morte, Jerusalém ainda era um lugar de perigo, Jerusalém ainda era um lugar de perseguição, mas eles voltaram, sabe por quê? Porque era em Jerusalém que havia uma igreja viva, e eles precisavam se juntar a esta igreja, e eles precisavam chegar diante desta igreja e dizer: olha, nós vimos o Messias, ele de verdade ressuscitou, e nós viemos aqui para falar isso para vocês, nós viemos aqui para declarar que ele vive, e nós precisamos anunciar que Cristo ressuscitou. O seu lugar não é Emaús, o seu lugar é Jerusalém. O lugar que Jesus quer que você esteja é que você volte para Jerusalém. Se por um acaso você se perdeu no caminho, volte a Jerusalém, volte à sua comunidade, volte à comunidade que é viva. Temos essa missão. O lugar de desânimo, havia entusiasmo. Havia coragem. A história começou com uma comunidade se desintegrando. Porque quando sai um, quando sai dois, quando sai três, a comunidade vai se desintegrando. A gente vai sentindo falta. A gente vai perdendo, embora a gente saiba que tudo é para o reino de Deus. Mas a gente sente, e ali era uma comunidade que estava se desintegrando, porque esses dois foram para Emaús, e não sabemos quantos outros também. A Bíblia não registra, porque não dá conta de registrar tudo. Mas esses dois, Jesus deixou como exemplo para que nós entendêssemos que a comunidade que estava se desintegrando termina com uma comunidade se reintegrando, se reunindo na paz e na alegria do Senhor Jesus. Porque foi assim que eles voltaram. Verso 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 12, os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. E Jesus se apresenta depois diante deles, junto com eles, e Jesus declara: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. O Senhor nos convida a estar em Jerusalém, porque é em Jerusalém que está a comunidade do Senhor. O Senhor nos convida a estarmos aqui, a lutar por este lugar, a dizer e declarar que o Senhor é quem cuida desta casa, é o Senhor quem cuida dessa comunidade. Essa comunidade é do Senhor, não é de A, não é de B, mas é do Senhor Jesus. E eu e você precisamos, se porventura pensamos em tomar outro rumo, outro caminho, o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: volta para Jerusalém. Não saia de Jerusalém. O Senhor te encontra no caminho para te trazer de volta. O Senhor te encontra no caminho para te curar.
para te restaurar, para que você tenha a presença dele com você, e de você saber que ele está com você. E todos puderam se alegrar. Todos ficaram assustados, ficaram com medo, pensaram que estava vendo um espírito, um fantasma, mas não era, era ele. E ele disse: não tenha dúvida no coração de vocês, vejam as minhas mãos e vejam os meus pés. Quem morreu na cruz por você foi Jesus. E nós temos a missão de anunciar isso, que foi ele que morreu, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia. Que caiam dos seus olhos todas as escamas que estão te impedindo de ver Jesus, que estão te entristecendo o coração, e saiba que Jesus está no controle, e ele vem aqui nessa noite a dizer para nós: somos poucos, mas o Senhor se importa com poucos, e ele vem dizer: paz seja convosco. E vamos seguir, porque sou eu quem estou com vocês. Quero te convidar a se colocar de pé e nós vamos orar nesse momento. Se o irmão Carlos tiver um louvor, né, junto com a irmã Renata, vamos adorar o Senhor. Quero pedir que o Felipe faça essa oração. Nós precisamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Eu não sei como que você chegou aqui. Eu não sei como está tudo que nós estamos vivendo, esse tempo de transição na sua vida. Eu não sei como que está aí no seu coração. Mas parece que era como se nós fôssemos esses dois, querendo ir para o caminho de Emaús, achando que tudo está acabado, mas não acabou. Existem outras possibilidades. O Senhor nos dá outras possibilidades, porque esta obra é dele, essa obra é do Senhor, não é Pedro, não é Apolo, não é Paulo, não é Cefas, não, é Deus quem dá o crescimento, e esta obra vai continuar com o Senhor na direção, e usando aquele, o qual Ele desejar usar, nesse tempo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, seja aqueles que ficaram em Jerusalém. Se você já saiu do caminho, se você pensou em sair do caminho, você que está em casa, você que está nos ouvindo, se porventura você saiu do caminho, querido e querida, eu te convido a voltar, porque Jesus te encontra hoje, cura o seu coração de toda decepção, de toda tristeza, e Ele te convida para você voltar para Jerusalém, porque você tem uma missão. Você tem a missão de anunciar que Ele vive. Você tem a missão de anunciar que Ele é o dono dessa igreja. E nós vamos orar por você. Felipe, querido. Paizinho querido, amado, nós louvamos o Seu nome, Senhor, pelo Teu alimento, pela Tua palavra. Sabe, Pai, quando nós falamos de mesa, naquele momento com os discípulos, quando o Senhor estava na mesa com eles, e o Senhor partiu o pão, as escamas dos olhos caíram. Ah, Senhor, e o Senhor sabe como cada um chegou aqui nesse lugar hoje. Sabe, Pai, talvez o caminho, a palavra que o Senhor ministrou para eles não foi o suficiente. As escamas não caíram, mas o partir do pão e a mesa é irreconhecível. E isso nos fala de comunhão, Pai. Quando temos comunhão com o Senhor, as escamas caem dos olhos. Quando temos comunhão com o Senhor, os nossos olhos são abertos. Quando temos comunhão com o Senhor, decisões certas são tomadas. Quando temos comunhão com o Senhor não nos deixa enganados. Então, Paizinho, a nossa oração nessa noite é que cada um que entrou aqui, que as nossas vidas sejam impactadas pela Sua comunhão. Senhor, e isso é diário, e isso é um contato, Senhor, e isso é
é o dia a dia, é uma conversa, é o sentar na mesa com o Senhor. Isso fala de relacionamento. Então talvez, Senhor, o segredo para essa pessoa, o segredo para essa confusão, o segredo para essa angústia, seja somente voltar à comunhão com o Senhor, seja somente voltar a sentar na mesa com o Senhor, seja somente, Senhor, voltar a passar as manhãs com o Senhor, seja talvez voltar a passar, a acordar de madrugada com o Senhor. Meu Pai, seja a comunhão, Senhor, a solução, meu Pai, para toda essa confusão que foi causada. Meu Pai, talvez alguém que está nos ouvindo esteja perdido, e a solução é a comunhão, meu Pai. É a comunhão. A solução seja a comunhão. O Senhor nos ensinou isso. O Senhor, quando estava angustiado, chamou os 3 e disse: vamos ali orar comigo. É comunhão, porque a comunhão tira a angústia, a comunhão cai as escamas, a comunhão abre os olhos, Pai. E nós queremos chegar para perto do Senhor. Essa é a chave que o Senhor trouxe através dessa palavra. Que a comunhão vai nos trazer direção. A comunhão vai nos trazer alegria. A comunhão não vai nos deixar angustiados e perdidos. A comunhão vai nos fazer voltar a Jerusalém e estar no centro da sua vontade. Então nós pedimos, Senhor, que haja um quebrantamento, que haja um alinhamento com a mesa, com o Senhor nessa noite. Nós tomamos essa decisão de estar na mesa. Nós tomamos a decisão de estar com o Senhor. Nós tomamos a decisão de obedecer e estar em Jerusalém, meu Pai, e temos a certeza que seremos revestidos de poder. Nós cremos que seremos revestidos de poder, em nome de Jesus, meu Pai.